Olá! Eu sou a professora Marcela Magri e hoje a gente vai começar o segundo vídeo sobre a revisão de frações. O segundo vídeo é sobre frações, números decimais e números mistos. Hoje a gente vai aprender a relacionar esses números de fração para decimal, de fração para número misto e vice-versa. Se você não assistiu o primeiro vídeo, a parte 1, volte e assista. Eu dei alguns exemplos que eu vou fazer uma continuidade por aqui e também é importante para você recordar o que é uma fração e como trabalhar com diagramas, com desenhos. Então vamos lá, começando a segunda parte. Na parte 1, a gente viu esse exemplo. Eu tinha um chocolate, cortei em 10 partes. Se eu quiser representar a minha fração 2 décimos, o que isso quer dizer? De 10 pedaços de chocolate, eu vou pegar 2. Então, isso é a minha fração 2 décimos. Pensa nesse nome que eu falei, 2 décimos. Só de falar o nome, eu já sei qual decimal que ele é. 2 décimos, 0,2. Lembrem que o primeiro número após a vírgula é o décimo, o segundo número o centésimo, o terceiro número é o milésimo. Então, quando eu falo em 2 décimos, 0,2. Mesma coisa com 3 décimos. O que seria 3 décimos? Meu denominador é o 10, meu numerador é o 3, eu pego 3 partes de 10. De novo, estou falando 3 décimos. 3 décimos, 0,3. Ah, professora, mas não é sempre que vai ter o décimo. Tudo bem, terão frações fáceis como meio, que eu sei que é 0,5, mas e as frações, por exemplo, 7 terços? Como que eu faço para transformar isso no número decimal? Olha que coincidência, ou não. 2 décimos, se eu pegar meu número 2 e dividir por 10, vai dar 0,2. 3 décimos, se eu pegar meu 3 e dividir por 10, isso vai dar 0,3. Então, para eu transformar uma fração em número decimal, que eu faço uma divisão. O numerador dividido pelo denominador, sempre nessa ordem. Não faça a ordem que você acha mais fácil. O de cima dividido pelo de baixo. Lembra numerador de cima, denominador é o de baixo. Outra coisa interessante que a gente pode ver, vou continuar nessa minha fração dos décimos. O que são os 4 décimos? É eu representar 1, 2, 3, 4 partes de 10. O que é 6 décimos? Eu pegar 6 partes de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que aconteceu quando eu somei essas duas frações? Quando eu peguei o 4 décimos e peguei os 6 décimos? Isso deu 10 décimos, que a gente já viu no primeiro vídeo que 10 décimos é um inteiro, me deu um chocolate inteiro. Vamos pensar da mesma forma com decimais? 4 décimos, 0,4. 6 décimos, 0,6. Se eu somar 0,4 com 0,6, eu vou ter 1,0, que é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, da mesma forma que quando eu somo as frações, representando o meu todo, eu tenho 1 inteiro, com decimais eu também tenho que ter 1 inteiro. Então, novamente, vamos tentar lembrar disso. Se eu tenho uma fração, quero escrever na forma de decimal, eu vou dividir o número de cima pelo número de baixo. Vamos dar um outro exemplo, quando eu não tenho 10 embaixo, para vocês verem que vai dar na mesma. Vamos pegar novamente a pizza, eu adoro trabalhar com pizza. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4 fatias. Peguei 4 fatias de pizza. Que fração que eu tenho? 4 sobre 8. 4 oitavos. Quando eu falo 4 oitavos, eu não posso escrever direto na forma de decimal, né? Isso não existe. Mas vamos pensar aqui. Deu para ver que eu comi metade da pizza? Que eu peguei metade da minha pizza? Então, eu sei que 4 oitavos é a metade, é meio. E o que acontece se eu dividir 4 por 8? Não vou fazer divisão com vocês, tem revisão de divisão no meu canal, quem quiser. Inclusive tem um método canadense, para quem quiser ver, é um pouquinho diferente. A gente troca o divisor com o dividendo, vale a pena checar. Mas faça na calculadora. 4 dividido por 8, isso também vai dar 0,5. Então sim, funciona.
Fração para decimal de cima dividido pelo de baixo. Então, por exemplo, se eu quero calcular 1/8. 1/8. O que eu preciso fazer? 1 dividido por 8. Novamente, eu não vou fazer essa conta aqui de divisão com vocês. Faz na calculadora. Coloca 1 dividido por 8 e vê quanto que vai dar. 0,125. Sempre dividir o de cima dividido pelo de baixo. Vamos agora para os exemplos que envolvem números mistos. Lembra que eu fiz esse exemplo no primeiro vídeo, que a gente trabalhou com a fração 8/6? Então, o que é 8/6? Eu pego um chocolate, divido em 6 partes e como 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou precisar de um segundo chocolate para eu conseguir pegar meus 8 pedaços. Então, 8/6 é chamado de fração imprópria. O de cima é maior do que o de baixo. Numerador maior que denominador. Quando acontece isso, eu também posso escrever essa fração imprópria na forma de número misto. O que é um número misto? Aqui eu posso ver que eu tenho 2 chocolates, um deles eu peguei inteiro. Então, eu peguei um chocolate inteiro. No meu segundo chocolate, esse meu segundo chocolate, ele está cortado em 6 pedaços. E eu estou usando 2 pedaços dele. Então, aqui eu tenho, cortei em 6 partes e estou utilizando 2. Então, quando eu falo 8/6, é a mesma coisa que falar 1 inteiro e 2/6. De novo, 8/6 é a mesma coisa que 1 inteiro e 2/6. Um chocolate inteiro mais 2 pedaços de 6 do que eu tenho aqui. Professora, posso transformar uma fração imprópria em decimal? Pode. Só fazer 8 dividido por 6 que você vai ter o seu número decimal. No caso, esse vai dar 1,33333. Não vou escrever aqui. Primeiro eu estou tentando ver agora, vamos tentar focar um pouquinho nos números mistos. Então, de novo, toda fração imprópria eu consigo transformar num número misto, só as impróprias, ok? Vamos fazer um outro exemplo? Vamos mexer com o 10/6. O que é o 10/6? Pego um chocolate, corto em 6 partes, pego 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu, preciso de um segundo chocolate. 7, 8, 9, 10. Agora deu. Transformar isso num número misto. Ok, eu tenho um chocolate inteirinho, um inteiro. No meu segundo chocolate, ele está cortado em 6 partes. Quantas partes eu peguei do meu segundo chocolate? 4. Então, 1 inteiro e 4/6. Ok? Vamos para mais um exemplo. E se eu quiser trabalhar com o 15/6? Cortei em 6, preciso pegar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu, preciso do meu segundo chocolate. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também não deu. Terceiro chocolate. Eu tinha parado no 12, né? 13, 14, 15. Então, aqui, quantos inteiros eu tenho? Agora, 2 chocolates estão inteiros. 2 inteiros. Quanto que sobrou? Do meu terceiro chocolate, ele está cortado em 6 pedaços. Então, eu vou manter esses 6 aqui. E quantos pedaços eu peguei? Peguei 3. Então, 2 inteiros e 3/6. Eu sei que você está lembrando de simplificação de fração, esquece isso agora, eu ainda vou chegar nisso mais para frente no outro vídeo. Então, 2 inteiros, 2 chocolates inteiros. Do meu terceiro chocolate, de 6 partes, eu peguei 3/6. Nossa, professora, mas você já tem um retângulo aí cortado. Como é que eu faço se eu não tiver um retângulo cortado? Por exemplo, se eu quero trabalhar com a fração, deixa eu pensar num exemplo. 7/4. Você pode desenhar um retângulo se você quiser. Então, eu vou desenhar um retângulo ou um quadrado. Corta em 4 partes. Eu estou fazendo o desenho para vocês verem que vocês podem fazer isso no caderno de vocês. Então, eu peguei um retângulo, cortei em 4 partes.
Meu denominador me mostra a quantidade de partes que eu preciso. O meu numerador me mostra quantos eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar 7. Vamos tentar pegar 7? 1, 2, 3, 4. Não foi suficiente. Eu vou desenhar outro retângulo exatamente igual, também cortado em 4 partes. Eu já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual número misto é esse? Eu tenho um retângulo inteiro. Um inteiro. No meu segundo retângulo, está cortado em 4 partes e eu estou usando 3. Está cortado em 4 partes e eu estou usando 3. Então, 7 quartos é a mesma coisa que 1 inteiro e 3 quartos. Nossa, professora, mas eu vou ter que ficar fazendo desenho toda hora. Não tem uma forma mais fácil que eu não precise desenhar? Tem. Por exemplo, 10 terços. Ok, eu sei que se eu cortar um chocolate em 3 partes e pegar 3, vai dar um inteiro. Vamos ver quantos inteiros eu tenho dentro do número 10? Porque eu sei que 3 terços, então 3 fatias, vai dar um inteiro. Então, 6 fatias, eu tenho 2 inteiros. 9 fatias, eu vou ter 3 inteiros. Ó, eu cheguei bem perto do 9, né? Do 10. 10 está bem perto do 9. Então, quer dizer que eu tenho 3 inteiros, mas ainda me falta 1, não é? Eu quero 10 fatias. Eu fiz 9, 3 inteiros e 1 terço. Vamos desenhar para ter certeza? Corta em 3 partes, pega 10. 1, 2, 3, não foi suficiente, mais 1. 4, 5, 6, não foi suficiente, mais 1. 7, 8, 9, não foi suficiente, mais 1. 10. Então, aqui eu consigo ver meus 3 inteiros. Do meu último, eu tenho 1 terço, uma parte de 3. Então, eu vou tentando pensar na tabuada desse número, 3, 6, 9, que são os números que me dariam chocolates inteiros. Outro exemplo, vamos pensar no 23 quintos. Isso eu não vou desenhar porque vai ficar grande. Mas eu sei a tabuada dos 5. 5, 10, 15, 20. Quando eu tenho 5 quintos, 1 inteiro. 10 quintos, 2 inteiros. 15 quintos, 3 inteiros. 20 quintos, eu tenho 4 inteiros. Então, vamos pensar, 20 quintos são 4 chocolates inteiros. Aqui eu tenho 4 chocolates inteiros. Só que lembra que eu tenho 23, não tenho 20, então faltam 3. 3 quintos, certo? Nossa, eu não consigo pensar assim, então vamos numa outra forma de pensar. Por exemplo, 12 quintos. A gente faz uma divisão. Eu vou fazer 12 dividido por 5. Eu sei que 2 vezes 5 dá 10, faz a subtração, não vai dar 2? Esse meu número 2 é a quantidade de inteiros que eu tenho. O 5 eu vou manter, a gente já viu nos exemplos que sempre o último chocolate é cortado na mesma quantidade de partes. Eu vou manter esse meu denominador. E meu numerador é o meu resto. 2 inteiros e 2 quintos. Vamos fazer um exemplo melhor que eu usei 2 e 2, né? Ficou um pouquinho confuso. Então, vamos tentar o 13 quintos. Mesma coisa. 13 dividido por 5. Vai dar 2, porque 2 vezes 5 é 10, faz a subtração, meu resto deu 3. O que isso quer dizer? Que eu tenho 2 inteiros e 3 quintos. Sempre vou manter aquele meu número 5. 2 inteiros e 3 quintos. Então, essa é a forma que eu passo uma fração imprópria para número misto. E se eu quiser fazer ao contrário? E se eu tiver um número misto e quero escrever na forma de fração imprópria? Uma forma é desenhar. Eu gosto dos desenhos. Eu acho que ele ajuda bastante a você entender as frações com o que você está trabalhando. O que quer dizer 1 inteiro e 2 terços? Quer dizer que eu peguei um chocolate inteiro e meu segundo chocolate, de 3 partes, eu peguei 2. Mas calma, se o primeiro está cortado inteiro, eu sei que ele também, se eu peguei inteiro, ele também foi cortado em 3 partes e eu peguei essas 3. Ok? Sempre a mesma quantidade de partes em todos os chocolates. 1 inteiro e 2 terços. Para eu escrever na forma de fração imprópria, mantenho o denominador. Quantos pedacinhos eu peguei? 1, 2, 3, 4, 5.
5 terços. Vamos para mais exemplos, né? Exemplo é sempre bom. Vamos tentar agora o 2 inteiros e 1/4. O que isso quer dizer? Pega um chocolate inteiro, outro chocolate inteiro, meu próximo chocolate eu vou dividir em 4 partes e pegar uma. Mas se eu dividir o de baixo em 4, todos os outros são divididos em 4. Então, eu peguei um chocolate inteiro, 2 chocolates inteiros. É isso o que me mostra meu 2 inteiros. E o 1/4, meu último chocolate, eu peguei uma partezinha de 4. Fração imprópria, mantenho 4. Conta os pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quartos é minha fração imprópria. Professor, eu não vou ficar desenhando, não tem jeito. Me dá uma fórmula fácil aí para eu fazer, para eu não precisar desenhar. Então, vamos lá, vou te dar uma fórmula fácil. Por exemplo, 3 inteiros e meio. Com o número inteiro, você vai multiplicar o denominador, o resultado você vai somar seu numerador. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Mantém meu denominador. Deu certo isso? Vamos tentar? 3 inteiros. Minha próxima fração eu quero só metade dela. Mas lembra que eu tenho que cortar todos do mesmo tamanho. Então, 3 inteiros, 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros. Então, 3 inteiros e metade de outra. Vamos contar os pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sobre 2. Por que isso aqui funciona, multiplica e soma? Se meus chocolates estão sendo cortados em 2 partes e eu estou pegando 3 chocolates cortados em 2 partes, eu faço 3 vezes 2 para descobrir esse meu número 6, quantas partes eu tenho dos inteiros. E eu só vou somar aquele pedacinho a mais que sobrou. Por isso que eu faço multiplica para descobrir esses pedacinhos, mais esse para descobrir meu numerador, denominador, só repetir. Vamos tentar fazer mais exemplos? 2 inteiros e 2 sétimos. Para eu fazer, então, multiplica e soma. 2 vezes 7 é 14, mais 2, 16 sobre 7. 1 inteiro e 3 quintos. 1 vezes 5 é 5. 5 mais 3, 8 quintos. Então, essa é uma regra prática. Se você acha que vai lembrar, usa a regra prática. Eu gosto de desenhar, que essa a gente nunca esquece. Vamos fazer uma revisão geral, então? Por exemplo, se eu tenho a fração 18 quintos, eu posso escrever essa fração na forma de número decimal, posso escrever essa fração na forma de número misto. Vamos começar com o número misto? Eu vou fazer de cabeça, tá bom? Eu sei que 5 quintos é 1 inteiro, 10 quintos, 2 inteiros, 15 quintos é 3 inteiros. Eu tenho 15, 16, 17, 18. Me faltam 3 quintos. Então, 3 inteiros e 3 quintos é meu número misto. Como que eu transformo agora essa fração imprópria em decimal? Só dividir 18 dividido por 5. Faz ali rapidinho na calculadora. 18 dividido por 5 vai dar 3,6. Professora, tem como eu passar do número misto para decimal? Tem. Olha o inteiro que aconteceu. 3 inteiros, 3 inteiros. Faz 3 dividido por 5 na calculadora. 3 dividido por 5 dá 0,6. 3 inteiros com 0,6, 3,6. Mas se você não for lembrar dessa regra, vamos continuar pensando. Divide o de cima pelo de baixo, ok? Vamos para outro exemplo? Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou dar o decimal, que é algo que a gente ainda não fez. 1,2. Como é que eu passo um decimal para uma fração? 1,2 eu vou copiar o número sem a vírgula, então eu vou copiar o 12. Qual que vai ser meu denominador? Quantas casas que eu tenho depois da vírgula? Eu não tenho uma casa depois da vírgula? Eu vou colocar um zero aqui embaixo. Então, 12 sobre 10. Se eu tivesse 2 casas, por exemplo, 3,25.
Eu copio o meu número 325, copia sem a vírgula. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Eu vou colocar 2 zeros sobre 100. 3 casas sobre 1.000. 4 casas, 10.000. Então, o número 1 acompanhado dos zeros, que é a quantidade de casas que vem depois da sua vírgula. Volta aqui, por exemplo, cor-de-rosa. Vamos transformar essa fração imprópria em número misto? Perceberam que ela é uma fração imprópria porque o de cima é maior do que o de baixo? Vamos pensar no chocolate? Ele está dividido em 10 partes e eu estou pegando 12. Eu sei que eu estou pegando um chocolate inteiro. E do meu segundo chocolate? Se eu já usei 10, faltam 2 partes. 2 décimos. E olha que legal. 1 inteiro tá aqui. Esse vírgula 2, se eu pensar no 0,2, 2 décimos, que é o exemplo que a gente fez lá no comecinho do vídeo. Vamos agora para o verdinho. 325 sobre 100, fração imprópria porque numerador maior que denominador. Como que eu faço para escrever isso na forma de número misto? 100 sobre 100 dá 1 inteiro. 200 sobre 100, 2 inteiros. 300 sobre 100 dá 3 inteiros. Eu sei que eu tenho 3 inteiros. Então, 300 sobre 100, 3 inteiros. Só que eu tenho 325. Meu 25 vai sobrar e eu mantenho o meu denominador. E dessa forma a gente consegue brincar entre fração, número misto e fração imprópria. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na parte 3 sobre a revisão de frações. Até a próxima!